Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, já estamos em junho, né? Meio do ano, praticamente. Tô morrendo de saudade de vocês. E hoje a aula gravada, a gente vai falar sobre pronome, que é o que vocês estão estudando agora, né? Fazendo os exercícios de acordo com a plataforma EduQuest. E a apostila de vocês, ela já vai entrar junto com a matéria da EduQuest, tá? Eu mandei algumas páginas de alguns exercícios para vocês podem ter percebido que tá desencontrando aí um pouquinho a matéria da plataforma EduQuest com a apostila Irium, mas é só agora nesse início. Na verdade, ele está fazendo um resumo daquilo tudo que a gente já estudou aí nos meses anteriores. Tá? Então ele está se adequando, na verdade, à plataforma, e daqui a pouquinho vocês vão perceber que a apostila e a plataforma vão estar aí com o mesmo conteúdo, tá? Como vocês estão falando de pronomes, eu queria só complementar alguma coisa em relação ao pronome, para a gente poder passar para tempos e modos verbais, que é a nossa unidade. Deixa eu clicar aqui para falar certinho para vocês, ó. Vocês estão clicando lá na plataforma EduQuest, a gente tem fonologia, semântica, entendendo a estrutura e formação de palavras, estrutura das palavras, frase, oração e período. Na unidade 6, gramática, como entender sua arquitetura. Você vai clicar lá, tá? Aí vai entrar, aí tem identificando funções interacionais e sintagmas, funções dos substantivos e adjetivos, funções do pronome, artigo e numeral, tempos e modos verbais, tá bom? Então a gente está nessa unidade, está nesse nível, deixa eu ver aqui, nível 4, né? Tempos e modos verbais. Mas antes eu vou falar um pouquinho do nível 3, funções do pronome aí, artigo e numeral, mas vou me concentrar mais em pronome, tá? O pronome, ele é uma classe gramatical. Para quem não lembra, morfologia é o estudo das 10 classes gramaticais, né? A gente tem substantivo, verbo, adjetivo, pronome, interjeição, conjunção, por aí vai. Todas aquelas 10 classes que, quando a gente olha para uma frase, a gente pega a palavra e a gente classifica a palavra. Então, por exemplo, João gosta de macarrão. Ó, até rimou. João gosta de macarrão. Morfologicamente falando, classificando de acordo com o estudo da morfologia, o que eu vou fazer? Eu vou colocar João como substantivo, né? Gosta como verbo e macarrão como substantivo. Então, o estudo de morfologia é isso. É você olhar para a frase e você classificar cada palavra desta frase, tá bom? E aí a gente já falou de substantivo, de adjetivo, por aí vai. Agora a gente vai falar um pouquinho de pronome e daqui a pouco de verbo, tá? O pronome é aquela classe gramatical variável. O que é uma classe gramatical variável? É aquela que sofre uma flexão ou de número, né? Se ela for concordar com o elemento que está no plural, ela vai ficar no plural. Se o elemento for masculino, o pronome vai para o masculino. Dentro do estudo de pronomes, nós temos até alguns pronomes que são invariáveis. Mas a classe gramatical pronome, ela é uma classe variável, perdão. Ela é uma classe variável, tá? Vamos lá, conceito de pronome. O que é pronome? Pronome é aquela palavrinha que acompanha ou substitui o substantivo. Ah, Fernando? Então, quando eu encontrar um pronome, ele vai estar ou acompanhando um substantivo ou substituindo ele? Sim. Então me dá um exemplo. Ó, meu tio viajou para a França. Meu tio viajou para a França. Tio não é substantivo? Reparem, quem vem antes de tio? Meu. Meu é um pronome. Olha lá, o pronome acompanhando o substantivo tio. Aí ele pode ser pronome para substituir. Como assim? Por exemplo, se eu jogo fora meu tio, se eu pego o meu, tiro tio, fica viajou para a França. Eu posso colocar ele viajou para a França. Olha, eu substituí a palavra meu, eu substituí a palavra tio por um pronome pessoal do caso reto, ele. Então, ele viajou para a França, tá? Então, o pronome, ele pode acompanhar, como pode substituir o substantivo. O nome que se dá
ao pronome que acompanha o substantivo é pronome adjetivo. Esse pronome ele fica colado com o substantivo, ele acompanha mesmo o substantivo. O nome que se dá ao pronome que substitui o substantivo é muito simples, é pronome substantivo. Tá? Então, o nome que se dá ao pronome que acompanha o substantivo é pronome adjetivo. E o nome que se dá ao pronome que substitui o substantivo é pronome substantivo. Aí nós temos várias classificações dos pronomes, né? Eles podem ser pessoais do caso reto, pessoais do caso oblíquo. Dentro do oblíquo a gente tem átonos e tônicos. A gente tem os pronomes possessivos, os pronomes de tratamento, e os pronomes demonstrativos, os indefinidos, os interrogativos. Olha quantos pronomes a gente tem por aí, tá? Mas o importante é que você saiba qual é o papel do pronome dentro da oração, qual é a função do pronome dentro da oração. É isso que é importante. E vocês já sabem a partir de agora, né? Que o pronome ele pode acompanhar ou substituir o substantivo. Tá? Por que a gente fala que existem os pronomes pessoais, né? São 3 tipos de pronomes pessoais. Pronomes pessoais do caso reto, pronomes pessoais do caso oblíquo e os pronomes pessoais de tratamento. Por que a gente usa essa palavra aí, pessoais? Porque se referem a pessoas, né? Por exemplo, eu não fui à festa. Ó, eu, tô falando de mim. Eu é um pronome pessoal do caso reto. Para quem não lembra, os pronomes pessoais do caso reto são eu, tu, ele, nós, vós, eles. Corrigindo, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas, tá? Vamos colocar o elas aí também, porque é um pronome importantíssimo, né? Se referem às mulheres, essas pessoas importantes das nossas vidas, né? Nossas mães, irmãs, tias, vovós, essas mulheres maravilhosas. Então não podemos nos esquecer, né? Do ela, ok? E do elas também, claramente. Os pronomes pessoais do caso oblíquo, não sei se vocês lembram, né? Memi comigo, ceci consigo, teti contigo, o, a, os, as, lei, leis, nos conosco, vos convosco, enfim. Aqueles pronomes que também se referem às pessoas, tá? Pronomes de tratamento são aqueles pronomes que nós usamos como uma forma de respeito a algumas pessoas, a algumas figuras públicas, a presidentes, a diretores de uma faculdade, né? Então, a pessoas mais idosas, a gente tem aí um respeito por elas utilizando estes pronomes. Então, uma pessoa mais idosa ou mais velha que você vai falar o quê? Senhor, senhora. O termo senhorita existe, mas não é mais usual. A gente usa o senhorita aí no dia a dia como uma coisa mais de deboche. Tipo assim, eu tô dando aula, aí eu falo assim, senhorita, vire para frente, né? Esse senhorita aí soou um pouquinho irônico, um pouquinho debochado. Então o termo senhorita, ele não é mais tão utilizado no dia a dia. Já o termo senhor e senhora são pronomes de tratamento porque é uma forma respeitosa, né, de se dirigir a uma pessoa mais velha, tá? Por exemplo, a gente tem aí Sua Santidade, Vossa Santidade, que é o Papa, né? Para quem conhece aí o Papa, a gente se refere a ele usando esse tipo de pronome. Meritíssimo, quando a gente quer se referir a um juiz, né? Que é um cargo importante do judiciário. Então, esses pronomes de tratamento, eles servem para que você tenha uma forma respeitosa de tratar alguém. Nós temos os pronomes demonstrativos, né? Esse, essa, isso, aquele, aquela, aquilo, que são muito simples o uso. Ó, se eu estou segurando essa caneta aqui, eu vou falar que esta caneta é minha. Porque quando a gente está segurando o objeto, né? Quando a gente está em posse do objeto, a gente usa o esta. A gente não usa essa caneta é minha, tá? A gente usaria essa caneta se ela não estivesse, se eu não estivesse segurando ela, ó, não estou segurando ela, ela está aqui, né? Então eu falo, essa caneta é minha. Ela está próxima, o objeto está próximo com quem eu falo, porém eu não estou de posse do objeto, mas está próxima, então eu falo essa. Quando eu estiver segurando a caneta, eu falo esta, tá?
Quando a caneta estiver lá longe, né, a caneta está lá longe, ó, vou colocar aqui assim, ela está lá longe. Aí eu falo assim, aquela caneta lá é minha. Ó, a gente usa o aquela, aquele, aquilo para se referir a objetos que estão longe da gente, né? E longe de quem você fala. Então você está lá numa calçada, aí você avista um coleguinha teu na outra calçada. Aí você fala assim, aquele menino estuda comigo, aquele garoto estuda comigo. Você está longe. Então você está contando para alguém que algo que está longe de você, né? Usando o pronome demonstrativo aquele, aquela, aquilo, por aí vai, tá? Os pronomes possessivos, o próprio nome já diz, né? Posse, é meu, é só meu, não é de mais ninguém, né? Então a gente acaba usando esses pronomes se referindo a coisas que são nossas. Então por isso que a gente usa meu, minha, nosso, né? Teu, aquela posse, a gente tem o sentimento de posse, ok? E aí a gente fala desses tipos de pronomes, tem mais alguns, mas não são tão importantes o estudo agora, vamos deixar um pouquinho mais para frente. E nós temos os tempos e modos verbais, né? A gente tem aí os modos do verbo, a gente já estudou, está cansado de estudar, mas vamos relembrar. Os modos verbais são 3 modos, né? Modo indicativo, modo subjuntivo e o modo imperativo, né? Quando a gente vai classificar o verbo, ele está no pretérito imperfeito, ele está no presente, ele está no futuro. É esse o estudo aí que engloba os modos verbais. Tá? Os tempos verbais vocês já sabem, né? No indicativo a gente tem presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. No modo subjuntivo a gente tem o presente, o pretérito imperfeito e o futuro. E no modo imperativo nós temos 2 formas de conjugar o verbo, no imperativo afirmativo e no imperativo negativo. Tá? Esses são os modos verbais. Eu vou só falar por enquanto dos modos, não vou entrar na conjugação porque é assunto da próxima unidade. Então o que a gente tem que prestar atenção da aula de hoje? Dos pronomes, o que é um pronome, para que serve um pronome, quais são os principais pronomes, a diferença entre pronome adjetivo e pronome substantivo, tá? E quais são os 3 modos verbais. Esse é o resumão da aula de hoje que você precisa saber. E mandem a dúvida de vocês por e-mail, pode mandar a hora que for. O professor talvez não responda naquela hora, porque ele vai responder no horário da sua aula com ele. Mas você pode mandar o e-mail a hora que for, tá bom? Tô morrendo de saudade de vocês. Fica com Deus. Um abraço.